Oiê! Hoje eu vou humildemente tentar ensinar como se pinta flores em aquarela. Ou pelo menos mostrar algumas formas simples de como eu faço isso, né? Nada é uma grande regra, mas eu vou até introduzir um pouquinho esse assunto aqui no canal, porque eu não tinha feito grandes vídeos pintando com aquarela. Aí tem alguns materiais. Começar falando de pincel, eu gosto dos arredondados, de cerdas finas. E eu botei uma sugestão aí de marca, mas assim, existem até mais baratas e simples do que essas. Papéis. Os ideais são os que têm 300 de gramatura. O meu é um pouquinho diferente, ele tem um pouquinho mais textura do que os papéis estudantes de aquarela, mas tá tudo bem. Aí tem os materiais auxiliares. A aquarela que eu uso é da Winsor & Newton. Quando eu comecei era uma da Pentel, bem iniciante mesmo. Esse meu papel é gigante, mas para iniciante eu sempre recomendo a primeira linha da Canson ou até a Canson Monval, que são os melhores que a gente encontra pessoalmente no mercado. Ok, neste vídeo eu não vou focar no desenho, mas a minha dica é use referência, tá? Eu vou mostrar a minha, eu tirei essas fotos, mas assim, nessa primeira flor eu não foquei muito na perfeição ali do desenho, eu só queria fazer algo para eu não começar a fazer solto, apesar dessa flor ter ficado muito solta, muito fluida. E a gente já vai começar fazendo a primeira mancha na aquarela. Eu depositei aí uma misturinha de pigmento e água, amarelos, e depois eu vim com o pincel molhado e meio que circulei os limites dessa mancha. E o que aconteceu? O pigmento foi infiltrando, depois eu vim com roxo e fui botando em cima dessa poça de água. Às vezes a água fica demais, então a gente vem secando com um pincel seco, tirando os excessos. Outro material auxiliar é a fita crepe, que eu tinha esquecido de botar, porque o papel ele enruga, então a fita ela vai segurando esse papel. Neste ponto do vídeo já deu pra perceber que pintar com aquarela muitas vezes é lidar com mancha. E a verdade é que a gente vai brincando com as manchas e tentando fazer a água fazer o que a gente quer. Por isso que é importante ter paciência e confiar aí no processo. Depois eu fui fazendo a mesma misturinha de roxo, com um pouquinho mais de água do que pigmento. Você vê que quanto mais água, mais transparente fica. E tentando fazer a indução ali para deixar as bordas cada vez menos marcadas. Nessa florzinha ela realmente ficou mais fluida do que uma coisa com muita definição. No final eu vou mostrar outro exemplo, tá? Nessa primeira parte do processo, eu só fui adicionando pigmento onde já estava molhado. Tá, eu não esperei secar. O nome dessa técnica se chama úmido sobre úmido. Parece uma grande bagunça, mas eu prometo que no final vai fazer sentido, tá bom? Vamos para a segunda flor, que essa sim vai fazer um sentido visual maior aí para quem estiver vendo o processo. O nome dessa flor é papoula, eu usei referência, inclusive é uma ótima flor para usar como referência para pintar com aquarela. Vamos lá. Para fazer a primeira misturinha de pigmento, eu usei a mesma quantidade de pigmento, a mesma quantidade de água, então não ficou uma coisa super fluida, nem muito espessa. Fui dando essas pinceladas nesse sentido aí, e depois eu voltei com a mesma técnica de pegar um pincel com apenas água e passar no topo para desmarcar esses limites, sabe? E depois eu fui apenas brincando com as manchas. Fui voltando com o pincel com pigmento e fazendo pontinhos. E além de ter dado um pequeno degradê, realmente vai adicionando. Você vai realmente brincando com as manchas. Eu fui escurecendo a mistura com um pouquinho de roxo. Botei até um pouquinho de verde, porque como é complementado vermelho, ele dá uma escurecida. Para fazer o caule da flor, usei a técnica úmido sobre seco. Eu não sou muito de usar nome de técnica, mas enfim, eu só fiz o cabinho lá com uma mistura de verde e um pouquinho de vermelho para dar uma fechada no verde. Essa parte não tem muito mistério, é até um pouco mais intuitiva, mas já deu para entender que se você passa a tinta, o pigmento ou a água numa área que já está molhada, ela vai induzir. Então, se você não quer induzir, você não vai encostar essas partes molhadas. Aí eu fiz a mesma flor. Fui um pouco vida louca, fiz a mão livre sim, porque eu me distraí na hora da gravação e achei que essa primeira flor vermelha não tinha gravado. Daí ficou uma segunda flor e eu vou finalizar essa flor aí pra mostrar como é que fica. Essa primeira ela já parece meio finalizada, mas eu vou dar uma outra finalização, uma outra opção.
E foi igualzinho o esquema, só que eu usei amarelo. Pra vocês verem que realmente desenhar a papoula, pintar a papoula é muito tranquilinho pra quem tá começando. Não sei se eu comentei sobre os materiais auxiliares, mas são basicamente um pratinho ou qualquer coisa que possa servir de godê. Eu gosto do vidro. Papel higiênico e um copinho com água. Tem gente que usa 2. Seria tipo um pra fazer as misturinhas e outro pra limpar o pincel. Eu confesso que eu nunca consegui me habituar a usar 2, mas eu acho que é só isso de material. Depois eu esperei secar, fui dar uma voltinha no quintal, ver os gatinhos tomando sol. No meu jardim também tem muitas florzinhas que me inspiram. Aí eu mostrei as pecinhas, algumas que eu tinha feito em cerâmica, que estavam envernizando. Bom, temos algumas opções de finalizações. Essa primeira eu vou mostrar bem rápido, porque acabou não dando muito certo por causa do lápis. Que seria, tipo, sublinhar o esboço que eu fiz, só que com um lápis mais escuro, para dar aí o formatinho das pétalas e da flor, né, da composição. Mas eu não achei que ficou tão legal com esse lápis, ficou bem apagado e eu não trabalho com força, então ficou meio estranho, mas depois eu vou voltar aí com uma outra opção, que foi a que eu considerei que deu certo. Bom, essa segunda finalização, que é a que eu faço, eu ia falar que é a que eu mais faço, mas é a única que eu faço de fato nas pinturas mesmo, que é finalizar com a própria aquarela. Eu faço dessa vez uma mistura que tem muito mais pigmento do que água, ou seja, ela fica mais espessa e mais forte. E daí eu vou olhando a referência e olhando os pontos que vão ficar mais escuros, né, as linhazinhas, para tentar definir um pouco mais as pétalas depois da gente ter brincado muito com as manchas e com os tons. E é um pouco intuitivo, pelo menos para mim sempre foi, você olhar onde tá mais escuro e você vai lá demarcando as linhas, mas com delicadeza, sabe? Não tem muito mistério, inclusive nessa parte da edição do vídeo eu acelerei muito pouco. Esse vídeo tá em tempo real, só no final que eu dei uma acelerada de fato. Então, pra vocês verem que precisa de paciência, mas também, pelo menos algumas partes não são tão demoradas. Quando você faz essa técnica mais seca, né, que é só o pigmento mais ou menos úmido e a folha seca, as cores elas não se misturam, mesmo as de baixo, que já estão... elas não estão molhadas, né, mas assim, mesmo as de baixo elas não se misturam mesmo. Enfim, eu adoro. Tá, agora sim, eu peguei uma caneta preta e eu fui fazer essa finalização toda de novo, só com caneta preta, que gerou um contraste maior e melhor, né? Ficou visualmente muito mais agradável fazer a florzinha desse jeito. Como as delimitações também não estavam muito claras, eu também não fui muito clara na hora de finalizar, assim. Mas ficou legal, eu gosto desse estilinho também. Eu só não uso muito nas minhas pinturas, mas ficou interessante. E é isso, gente. Foi esse o tutorial. Espero ter passado a minha ideia. Me sigam no Instagram, sigam o canal e deem um like no vídeo. Tchau!